no livro de Romanos, no capítulo 15, e verso 4, que fala que tudo que foi escrito no passado, Romanos foi um livro escrito pelo apóstolo Paulo, pouco depois de Jesus voltar ao Pai, de ser recebido pelo Pai nos céus. Paulo é levantado como um apóstolo, juntamente com os outros apóstolos que Jesus formou. E ele escreveu 12 livros da Bíblia, e tem uma carga de informação, de influência muito grande. E Paulo está dizendo aqui, olha, o que a Bíblia chama aqui de Antigo Testamento, a parte da história de Israel, isso tudo foi escrito para nosso aqui, de vocês, o ensino, e para que, ele usa um termo muito interessante, para que pela paciência e consolação das Escrituras, ou seja, da Palavra de Deus, da Bíblia, você tenha esperança. Amém. Então, tudo que está escrito aqui, em mais de 2/3 da Bíblia é o Antigo Testamento, foi pensando na sua vida. A Bíblia, na realidade, é uma carta de Deus para você, para todos nós. Deus se manifesta, se revela, Deus se mostra como Ele é, tanto no seu aspecto moral, de santidade, de justiça, de um Deus que não se corrompe, como um Deus de misericórdia, de amor, de fidelidade, de bondade para com a sua criação, apesar de nós sermos pecadores, e desde que Adão desobedeceu, esse pecado vai passando de pai para filho. Porém, nós podemos, recorrer a Cristo e arrepender dos nossos pecados e recebê-lo no nosso coração e a nossa vida ser transformada. Mas, em todo tempo, você vai ouvir a palavra de Deus, e algumas coisas são do Novo Testamento, são já da história da igreja, dos apóstolos, e também vai ouvir as narrativas do Antigo Testamento, porque havia ali, foi muito tempo em que Israel, como nação, foi o povo de Deus. Hoje o povo de Deus é a sua igreja, que Ele comprou com seu próprio sangue na cruz. Mas durante muito tempo Israel foi o povo de Deus, e tudo que ele fez correspondendo a Deus, ou rejeitando, ou desobedecendo a Deus, está registrado. Pelo menos o que é importante está registrado, para que nós possamos aprender a não fazer como eles fizeram, nos seus erros e falhas, e a fazer aquilo que foi correto, como a vida de Davi, por exemplo, que traz um ensino muito precioso sobre o comportamento de um jovem, como Daniel, que a pastora leu aqui, Daniel e seus amigos, outros jovens, como Josué, que são um exemplo para a juventude, de como viver uma vida que ame ao Senhor e viva nessa terra, nesse tempo, uma vida correta e que seja bem sucedida. Então, e o que nós vamos ler hoje é um texto justamente do Antigo Testamento. Ele está no livro de Joel. O livro de Joel foi escrito há muito tempo antes de Cristo, mais de 700 anos antes de Cristo. Joel escreveu como um profeta que Deus levantou para advertir, para explicar a Israel o que estava acontecendo, um mal que tinha vindo para eles, para a terra deles, que foi uma praga de gafanhotos, que dizimou as lavouras, os pastos. Isso trouxe uma escassez. Nós sabemos que o povo de Israel vivia como uma comunidade agrícola, uma sociedade agrícola e pastoril. Então, os pastos, o fruto da terra, eles plantavam oliveiras para fazer azeitona e fazer o azeite de oliva, plantavam trigo, cevada, eles plantavam também
pasto para os animais, e eles tinham as videiras, né? As videiras, que são plantações de uva, que lá no sul do Brasil tem muito, e no Nordeste. Aqui no Norte a gente quase não conhece. E tudo isso tinha sido prejudicado, então eles estavam num tempo de escassez. Mas o livro de Joel, ele vem para dizer para Israel: olha, esses gafanhotos, Deus fala através de Joel, dizendo: esses gafanhotos são o meu exército que eu enviei contra você. Mas como Deus enviar gafanhotos para prejudicar a terra do seu povo? O que é isso? Que Deus é esse, né? Deus constantemente avisa, chama vários profetas, levanta homens e sacerdotes e profetas e avisa o povo: se convertam, se arrependam, vocês não estão nem aí para Deus, voltem para Deus. Isso anos, 50 anos, 60 anos, Deus avisa, até que Ele precisa tomar uma atitude para as pessoas caírem em si e realmente ver que estão vivendo num caminho errado, e levá-las a o que Joel fala muito aqui, que é o arrependimento e a conversão a Deus. Então eu queria fazer uma pergunta aqui para a pastora. Antes de ler. Assim, como você entende a experiência do arrependimento, da conversão, tanto inicial como durante a vida? Como eu entendo, porque como eu entendo. Da conversão. Na conversão e depois na sequência da vida cristã. O arrependimento, eu entendo quando nós nos convertemos, que é a pergunta do pastor, é como que nós olhássemos a nossa vida e víssemos que está tudo errado, que não é por aí, né? Nos arrepender de tudo aquilo que estamos fazendo, vendo que está tudo errado, que não deu em nada, demos com os burros na água. E aí damos uma volta de 90 graus. 180. 180. 90 é 180 graus, isto é. Tomamos um rumo exatamente ao contrário do rumo que a gente estava indo. Então, para mim, esse é o arrependimento quando nós nos convertemos ao Senhor. E também o pastor perguntou sobre arrependimento ao longo da vida. Bem, depois nós já fazemos parte da família de Deus, somos santos porque estamos no reino da luz, né? E a palavra nos garante isso. Porém, nós ainda continuamos pecando. Não vivemos uma vida da prática do pecado, mas pecamos, porque a palavra diz que se dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos e não há uma verdade em nós. Mas nós continuamos pecando, mas também nos arrependendo, pedindo perdão ao Senhor, nos arrependendo de cada pecado e nos esforçando para sermos santos. E esse esforço muitas vezes também não adianta, senão é o Espírito Santo nos ajudar, né? O esforço não resolve, só o Senhor. Então tem o primeiro arrependimento, que é mudar de direção, e a vida toda se arrependendo das ocorrências de pecado. Obrigado. Então vou fazer a leitura aqui no livro de Joel. Capítulo 2, versos 12 e 13 inicialmente. Nós vamos fazer mais leituras depois. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, essa praga tinha vindo, e o povo é chamado aqui por Joel ao arrependimento, a uma contrição,
a reconhecer suas falhas, reconhecer seus maus caminhos. E aqui ele leva até a dizer para as pessoas prantearem diante do Senhor, chorarem diante do Senhor, reconhecidos das suas mazelas, de como tem errado, de como tem feito coisas erradas, que trouxe consequências para a própria vida e para sua família e para seu povo, muitas vezes, para sua vizinhança. A nossa influência nós não podemos medir, mas com certeza quem vive em família, quando comete erros, influencia a sua família, pode influenciar o seu bairro, sua rua, seus vizinhos, pode influenciar a sua família mais ampla e até algumas pessoas, seus erros, suas falhas podem influenciar uma nação inteira, como políticos que se corrompem, que tiram daqui de alguma área necessária para seu próprio uso. Isso influencia muitas vezes toda uma nação. Então, o que nós fazemos, nós não sabemos o problema que pode gerar quando nós fazemos isso sem Deus, sem que estejamos ligados a Ele e tentando fazer a sua vontade e andar nos seus caminhos. Então, eles chamam ao arrependimento, chamam a virem diante do Senhor, e a gente usa uma palavra, o cristão usa uma palavra que se chama quebrantar-se, né? Não tem nada a ver com o termo popular quebranto, né? Que significa enfeitiçar, uma coisa assim, que a pessoa está com quebranto, está enfeitiçada. Não, o quebrantamento significa uma contrição interior, né? Você está quebrado para Deus, você está reconhecido que nada que precisa dele, e que sem ele nada pode ser feito de valor e de durabilidade na nossa vida. Isso é um coração que está quebrantado ou contrito, e a Bíblia nos leva a viver esse tipo de vida, né? Não é com o coração endurecido, autossuficiente, cheio de energia, mas não para Deus, apenas para nós mesmos, de uma forma egoísta. Deus nos chama a viver uma vida com Ele, junto com Ele, no seu poder, na sua força, na sua graça. E muitas conquistas acontecerão quando vivemos nesta vida com Deus. Nós fomos criados em lares cristãos desde crianças, mas éramos pobres, muito pobres. E eu sempre falo, às vezes, aos jovens, que eu não tinha um sapato, quando era criança eu tinha um tamanco de sola de madeira, né? E eu não gostava daquilo, era muito ruim de andar, não dobrava, aquilo era duro. Eu vivia descalço, né? E estudei escola pública a vida inteira. Mas o Senhor, por sermos parte da sua família e buscarmos continuamente essa vida quebrantada, pedindo a graça dele, o seu perdão, ele foi nos levando, né, a nossa vida, nos seus planos, nos seus projetos. E cuidou de nós, cuidou da nossa família, nos trouxe para o norte, do sul para o norte, para que o projeto dele, nada tem nos faltado, e o Senhor tem nos ajudado a suprir, de alguma forma, outras vidas. Por quê? Principalmente com a palavra de Deus, que é o principal objetivo, né, da vida, nós anunciarmos o amor de Deus e a palavra de Deus como alimento, fortaleza e direção para as nossas vidas. Então, o fato de sermos pobres, né, não foi confiar em nós mesmos, na nossa força, na nossa inteligência, foi confiar no Senhor e andar nos seus caminhos, que nos conduziu à plena vitória, à sua maravilhosa graça. E aqui também o Joel, no próximo verso aqui, do 15 ao 17, diz assim: tocai a trombeta, né? Aquilo era feito, a trombeta era tocada para convocação de reuniões, né? Hoje você manda um link. Hoje a nossa trombeta é o link para se reunir numa live, numa sala de vídeo. Mas naquele tempo era uma trombeta mesmo, era um trombone
que era tocado e a assembleia se reunia. E diz assim então: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva dos seus aposentos. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio ou à vergonha, para todas as nações, para que todas as nações façam escárnio dela. Então, o profeta aqui, Joel, está dizendo: olha, é tempo de orar, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de uma assembleia solene, de se reunir. E ele fala ali então dos mais velhos, até as crianças que mamam, dos que estão em lua de mel, né, dos recém-casados, até você que está na lua de mel, venha para essa assembleia. Amém. Todos são necessários, e para buscar o Senhor, para permitir que o Senhor se compadeça da sua vida. Então, e lá no próximo verso, no 18, diz assim: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, e respondendo, e compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais o opróbrio entre as nações. Eu vou dar uma trabalhada nessa linguagem aqui, que mais bíblica, mais erudita, dizendo assim: eu vos envio, né, o arroz, o feijão, o açaí, o peixe frito, aqui não é questão de vinho nem de azeite muito, né, mas eu vos envio óleo de dendê para fazer um vatapá, para fazer o tucupi, para vocês fazerem um pato gostoso, trazendo para o nosso tempo aqui, né? E vos não entregarei mais a vergonha entre seus vizinhos, entre as outras nações, porque naquele tempo, se um povo prosperava, todo mundo era ligado a alguma divindade, a reconhecer que havia algum tipo de Deus. É claro que o verdadeiro Deus só existe um, e as várias nações achavam que os seus deuses eram aqueles monumentos, aquelas cara de monstro, ou era uma cara de boi, ou era de leão, ou uma águia, que era aquilo que dava vitória a eles, né? E Deus mostra que quando Ele está com o seu povo, e prospera o seu povo, todos os outros povos em volta viam que Deus estava ali e que abençoava, e que a bênção era de Deus. E quando a bênção não vinha, Deus não estava se manifestando no seu povo. É isso que Ele está dizendo aqui. Então vocês não sentirão mais vergonha, porque quando buscarem o Senhor, quando se humilharem, quando corresponderem ao que Ele está falando a vocês, tentando lhes ensinar, neste momento que veio essa praga de gafanhoto, vocês vão ser atendidos por Deus, porque Ele é misericordioso, Ele se compadece, Ele se compraz na oração e na humilhação do seu povo, que o busca de todo o coração. Nós estamos sendo chamados agora, nesse tempo dessa pandemia, desse vírus. Esse vírus é o exército do Senhor que veio contra nós, para nos chamar a atenção, é para trazer prejuízos mesmo, é para nos puxar a orelha, né? Para nos pegar a varinha, tirar nossas fraldas e bater, que Deus está fazendo isso para nos mostrar que nós não estamos bem com Ele, não. Que estamos precisando dessa conversão que foi falado aqui, dessa mudança, que nós alijamos Deus da nossa vida, nós não consideramos mais Ele, só queremos os nossos próprios projetos humanos, e às vezes só diversão. Deus tem um projeto para as nossas vidas, Ele chama o seu projeto,
E é maravilhoso, não há outro igual, né? Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, seus pensamentos mais elevados, e Ele sabe o plano bom que Ele tem para as nossas vidas. Tudo isso está na palavra de Deus, que nos admoesta, que nos ensina, que nos anima a amá-lo e a andar nos seus caminhos, né? Então, no 24 diz assim também, falando dessa restauração: as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Voltando novamente à nossa cultura aqui, né? A eira era o lugar onde o trigo era batido para sair do grão, né, da casquinha, e depois moído. Então ali era a eira. Normalmente era em cima de um monte, uma pedra lisa, e ali se batia o trigo. E os lagares também eram em cima dos montes, mas eles escavavam nas pedras uma bacias grandes e algumas canaletas, para que eles amassassem as uvas e saísse aquele líquido para ser fermentado depois. Saiu o suco de uva, saiu o vinho. E também eles faziam com azeitona a mesma coisa, e saía aquele óleo que escorria por ali, e eles se abasteciam, eles vendiam para outras nações. Ali era uma terra próspera e abençoada. Então Deus faz uma promessa de que vocês reconheçam que eu mandei o exército, mas se arrependam, volte a mim, me busquem de todo o coração e não rasguem as vossas vestes. Eu li aqui. O que significa isso? Naquele tempo se usava como sinal de humilhação, rasgar suas roupas. Normalmente era um roupão, um vestido para homens e mulheres, e se rasgava ali de baixo para cima, no sinal que a pessoa estava se humilhando diante de Deus, e às vezes pegava poeira, né, e jogava na cabeça, que era um sinal de humilhação. E reis faziam isso muitas vezes, reconhecendo que nada eram diante de Deus. Mas Deus está falando através de Joel aqui: rasguem o vosso coração, não é a vossa veste, que é uma coisa exterior. Eu quero que vocês realmente se humilhem e se arrependam na minha presença, rasguem o vosso coração, não as vossas vestes. Isso vai ser aceito por mim, e eu vou abençoar, e vou mandar novamente repreender o gafanhoto, o cortador, o triturador, o matador, e vinha um depois do outro, né? O que sobrava de um, o outro vinha e devorava, né? Mas Deus faz essa promessa. Então hoje esse vírus está devorando a economia, esse vírus está levando pessoas ficam doentes, outras têm morrido, desemprego, parada, né, da economia. Quando nós voltarmos, que passar o vírus, teremos uma outra onda, que é as dificuldades econômicas do país. Tem estudantes que pararam, perderam o semestre, né, da faculdade, alguns para se formar, vão ter que ficar mais um tempo. Tantas coisas têm vindo, tudo para dizer: parem! Parem! Deus está dizendo: parem, olhem para mim! Esse bichinho de nada, eu posso parar o mundo com ele. E vocês vivem na soberba, na autossuficiência. Não vivam assim. Vivam nos meus caminhos. Amém. Porque a bênção que eu posso dar é muito maior do que esse obstáculo temporário que eu estou enviando. Esse é o nosso tempo de Covid-19. É de orarmos, de nos afligirmos diante do Senhor e reconhecermos, né, que Ele tem soberania sobre todas as coisas, como falou a pastora Heloísa aqui no início da nossa reunião. E por final, vamos ler dois textos ainda de Joel. É o 28 e 29 do capítulo 2, que diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões.
até sobre os servos e sobre as servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. Isso se cumpriu depois, logo no início da igreja, quando aconteceu o dia de Pentecostes, que houve um derramamento do Espírito Santo, e as pessoas, homens e mulheres simples, profetizaram, falaram das grandezas de Deus, falaram em línguas estranhas que as pessoas não conheciam, outras que eram línguas de alguns povos que estavam por ali, que entenderam a mensagem, sendo pessoas incultas, estavam falando línguas estrangeiras e línguas dos anjos naquele momento ali. Mas, muito mais do que falar essas línguas, eles foram cheios da presença de Deus, do Espírito de Deus. Aí sim eles foram renovados, capacitados, e Deus quer fazer isso com todos nós. Amém. Quer nos encher da sua vida, da sua presença, do seu Espírito, né? Que nós falamos do óleo de Deus, da unção de Deus sobre nós, pelo seu Espírito Santo. A pessoa que recebe, né, a graça de Deus, a salvação, e busca o arrependimento, a contrição, ela vai ser cheia também da experiência real e verdadeira com Deus. Deus não é lá uma teoria lá que tem um monte de explicação. Deus é real, é uma pessoa que quer habitar conosco, e Ele vem a nós pelo seu Espírito Santo. E essa é a maior dádiva que o ser humano pode receber, é a maior riqueza que há nos céus e na terra, é a presença dEle conosco. E o seu Espírito Santo aqui é prometido ser derramado. Você busca isso na sua vida, você tem buscado esse enchimento de Deus. Isso lhe leva a enfrentar qualquer coisa, isso lhe capacita a ver Deus agindo, você ser instrumento de milagre, você ser instrumento de salvação. Você chega num lar de amigos, de familiares ali, todo mundo num desacerto, você chega com a graça de Deus, com uma palavra, com a autoridade do Espírito Santo, e a paz vem àquele lugar, porque você está cheio de Deus. Aleluia! Isso é o que mais nós devemos desejar nas nossas vidas nesse tempo. E se nos convertermos, se nos humilharmos, se buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele envia o seu Espírito Santo. Amém? Amém. E por fim, terminando esse livro, no capítulo 3, verso 13, ele diz assim: lançai a foice, porque está madura a seara, vinde e pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande, multidões e multidões no vale da decisão. Ele fala aqui de que há uma colheita em dois aspectos: uma colheita para o bem, pela igreja do Senhor, testemunhando da palavra, anunciando o amor de Deus aos corações, e esses corações vindo e se arrependendo e fazendo parte da igreja do Senhor. E há uma colheita também da ira de Deus sobre aqueles que não se arrependem, sobre aqueles que vão continuar da mesma forma, na sua soberba, na sua autossuficiência, achando que são algo sem Deus. Aqueles que colhem vidas para Deus, daqueles que testemunham do amor de Deus, daqueles que neste momento têm uma palavra e uma esperança para a humanidade que está sofrendo, está extasiada com tanto problema e tanta dificuldade. Nós ainda vivemos no Brasil problema político, uma batalha constante na mídia, e o presidente e seus ministros com oposição, com a mídia, com todo, né? Erros e falhas de todos os lados estão acontecendo, uma confusão que às vezes a gente nem entende bem tudo que está por trás, né? Tentando manipular as nossas vidas. Mas Deus tem controle da sua vida. Entrega a Ele o seu coração e veja o prosperar de Deus, veja a salvação de Deus chegar ao seu lar. E você que já reconheceu Cristo como Senhor, continue se convertendo cada dia ao Senhor, se arrependendo ainda de falhas e pecados. Não deixe acumular as contas com Deus, não deixe a fatura do cartão de crédito
Você já viu o que é acumular a fatura do cartão de crédito e não pagar, o juro, né? Juro sobre juro. E eles não têm misericórdia, não. Cada vez você vai pagar uma fortuna, mas em Deus você se arrepende e aí Ele passa o sangue de Jesus na fatura. Amém. E você está liberado. Aleluia. Então vamos viver uma vida correta com o Senhor, diante da sua presença. Amém?